Quinto fator: força de vontade. O firme desejo de possuir uma vontade forte, positiva, é coisa simples. Todavia, aplicar, executar, movimentar essa vontade e assim tornar realidade aquele firme desejo é coisa completamente diferente. Muitas pessoas têm sido inspiradas profundamente pelo ideal de uma vontade forte. Porém, as dificuldades começam quando se dispõe a pôr em ação essa faculdade. A tentativa fracassa muitas vezes e o resultado é que muitos abandonam o seu próprio aperfeiçoamento. Jovens e adultos concordam em que há necessidade de se educar à vontade para uma vida melhor. Porém, quando começa a pôr em ação certas normas destinadas a fortificá-las, abandonam a luta, pois dá muito trabalho e arranjam mil desculpas para não seguir métodos de aperfeiçoamento. A verdade, no entanto, é que não possuem bastante fibra para modificar a maneira de viver medíocre. Não compreende que a conquista de uma vontade forte é um grande prêmio, que com ela podem mover montanhas. Na mente do leitor é provável que tenha surgido já uma indagação. O que se entende por força de vontade? É razoável a pergunta e trataremos de responder da melhor maneira. Se o nosso propósito é a conquista do êxito, necessitamos dessa força e devemos conhecê-la bastante, o melhor possível. Entendemos por força de vontade aquela qualidade que mantém o homem no caminho do seu objetivo, apesar de todas as contingências e obstáculos. É o homem um ser livre, com liberdade de decidir se começa ou não um ato voluntário. É o indivíduo que determina e inicia tal ato. Se eu quero mover um braço, é algo que depende de mim. Tenho a liberdade de fazê-lo. Podemos definir ainda a força de vontade como a liberdade de ação entre várias alternativas ou diversas circunstâncias. Um ser humano não é um automato, mas um ser que determina a sua própria direção e pode fazê-lo, se assim o deseja. Pode ir para a esquerda ou para a direita. Podemos ainda definir a força de vontade como a capacidade de estabelecer objetivos e tratar de alcançá-los. Na vida diária, o homem tem necessidade de enfrentar tarefas desagradáveis. Deve, portanto, impulsionar-se a si mesmo e personificar o método de esforço. Um rapaz é obrigado, às vezes, a aceitar a primeira tarefa que se lhe apresenta, a fim de manter sua mãe viúva. Um pai se sacrifica com o objetivo de dar assistência médica a seus filhos. Uma moça cheia de ambições vê-se forçada a abandonar a ideia de frequentar uma universidade por falta de meios. Um moço sente o aguilhão do dever que o impele a ir para a guerra. A vida está plena de luta interna, devido ao antagonismo dos sistemas de tendências, onde a vontade mantém uma delas em sua direção, sem fazer caso de outras solicitações. É certo também que temos a liberdade de escolher entre o método do esforço e o da atração. É fato comprovado que a criança ou o adulto não devem conseguir as coisas com demasiada facilidade. Preconiza-se mesmo que, para vencer as fraquezas, uma pessoa deve fazer uma coisa difícil cada dia, justamente porque é difícil. A vida, em um conjunto, se desenvolve pela resistência. A semente abre caminho até a luz do sol, pela resistência contra o solo. O corredor, o atleta, não avança no vazio, senão pela resistência contra a superfície da pista. O pássaro fortalece suas asas pela resistência do ar. Uma criança, igualmente, necessita resistência para desenvolver-se. Necessita problemas para resolver, dificuldades para transpor, duros obstáculos a enfrentar para fortalecer a mente. Da mesma forma que o nadador necessita vigor e habilidade para dominar a corrente,
Essa resistência natural é a força de vontade. O poder que o homem possui de proceder livremente, o que nele luta com o objetivo de progredir e realizar, eis a vontade. É a força criadora, resumindo no homem o poder da resistência ao mal e a direção para o bem. O ser humano não é, como pensam muitos estudiosos, os simples resultados das forças exteriores ou dos agentes materiais do meio em que evolucionou, mas o produto da força interior da vontade, que reside nele desde a sua origem e que levou a constituir-se e desenvolver-se livremente. A vontade está ainda latente na série dos seres que evolucionam, desde o mineral até o homem, aclarando-se progressivamente nas espécies animais, para se confirmar de uma vez no ser humano. Até então, as evoluções realizam-se quase que exclusivamente por impulso natural de vida e sob a influência da lei da atração, a qual tem por instrumento o que chamamos instinto. Mais tarde, essa evolução, esse progresso faz-se mais rápido, graças a um novo instrumento, a inteligência, que permite ao homem conhecer e ter consciência. A princípio e em planos inferiores da sua evolução, o homem, dirigido inteiramente pelo instinto, educa pouco a pouco a sua vontade, até que, tendo a inteligência o invadido completamente, evoluciona sob a única direção da razão, tornada perfeita pela sabedoria, guiado a princípio de maneira quase passiva, à medida que a sua inteligência e o seu poder de domínio pessoal aumentam. Recebe uma extensão cada vez maior da liberdade e de poder criador, libertando-se cada vez mais das influências materiais, conquistando, assim, acesso mais amplo à sabedoria espiritual. Podemos ainda definir a vontade como a faculdade que o homem possui de se determinar livremente a prática de atos. A palavra energia explica-se pela sua etimologia. Provém de duas palavras gregas que significam literalmente em atividade. Dessas definições, deduz que a vontade é energia em potencial e que a energia é a vontade em ação. É comum confundir-se o indivíduo que age por impulso com o que possui vontade forte. O impulso pode desenvolver energia, mas essa manifestação de vontade será momentânea, como todos os seus reflexos. Apenas a zona motriz foi afetada. Tal indivíduo apenas colocou um ato de coragem ou de domínio sob o impulso de uma emoção transitória, mas a sua vontade, geradora de energia, será novamente entorpecida quando tudo estiver serenado. A reflexão, a análise das vantagens ou inconvenientes que o ato possa produzir não terá intervindo. Desse fato resulta que, pela energia, o impulsivo poderá triunfar, mas seu triunfo será precário e fraco, porque não estando a sua vontade sempre alerta, poderá ser aniquilada pelas inclinações e tendências, muitas vezes numa hora de perigo. Consideramos a audácia uma grande qualidade, mas a audácia serena e refletida, consciente da superioridade. Para que a vontade seja considerada realmente forte, é necessário que seja igual e constante. Todo homem, ao nascer, traz consigo a sua parte de felicidade e infortúnio e tem o direito da escolha. Os acontecimentos desenvolvem-se e encadeiam-se numa sequência natural. Conforme for o acontecimento inicial, assim será o que se lhe seguir. Os fatos ajustam-se em ordem admirável e vão terminar na felicidade ou no infortúnio. Se um homem deseja marchar resolutamente e sem desfalecimento para a conquista de um grande objetivo, se deseja conquistar o êxito, é preciso que desperte, primeiramente no cérebro, o desejo desse objetivo. Não um desejo inconsistente, fraco e deprimente, mas sim o desejo ardente, apaixonado, que gira em torno da ideia fixa e exige uma posse infinita e durável.
É preciso não esquecer que se trata de vencer, de conquistar algo almejado e que, portanto, qualquer ilusão será perigosa. Referimos-nos aos defeitos que o indivíduo possua e que precisa conhecer. Falamos anteriormente que, sob certas circunstâncias, o indivíduo pode fazer dos seus defeitos aliados. Os piores defeitos podem ser transformados em qualidades, quando dirigidos para fins úteis por uma vontade forte. A obstinação transforma-se em tenacidade, a imprudência em autoconfiança, a timidez em tato. Se conta com a colaboração da confiança própria, a vontade é sempre mais eficiente. De fato, quem não tem força de vontade não tem confiança em si mesmo, não crê nas suas próprias forças. Repele a ideia de que pode realizar o que passa dos limites do comum e não admite ser capaz de levar a cabo o que exige preparo especial. Da vontade é que provém o impulso que nos leva à realização de diferentes atos e empreendimentos. Não é a vontade uma força automática que opera por seu próprio impulso, assim como não é ela que nos possui a nós, senão nós é que a possuímos e a empregamos com maior ou menor domínio, segundo os estímulos de que nos tenhamos rodeados e os ideais que tenhamos fixados no horizonte das nossas aspirações. De acordo com os objetivos ou finalidades a que aspiremos, assim será a energia do nosso poder de vontade. Para vencer, conquistar o êxito, o homem precisa da decisão para mobilizar as suas energias, enfrentar os problemas e resolvê-los. Podemos ter um sentido mais real e positivo de vontade se observarmos determinadas regras. A. Formando consciência da nossa força, vivendo diariamente por meio de decisões e atos úteis e animadores. B. Dia a dia, orientando e dirigindo melhor as nossas atividades. C. Não improvisando nunca, adotando resoluções definitivas e definindo antes e claramente nossos propósitos e ambições. Chamamos vontade automática, aquela que opera independentemente, ou melhor, automaticamente, quando visa atividade com o fim de preservar a vida, protegê-la ou satisfazer o que lisonjeia, o egoísmo ou a vaidade. Não precisamos de muita decisão para fugir de um perigo. Instintivamente, procedemos de modo a nos beneficiar com ações que têm como objetivo manter a vida e lisonjear os sentidos. Não nos foi necessário aprender a fugir do perigo, nem a procurar alimento quando temos fome. Não precisamos de muita decisão para realizar tais atos, porque eles constituem, por si sós, poderosos estímulos que nos obrigam a agir sem muito raciocínio. Quando procedemos automaticamente e sem disciplina, estamos sempre sujeitos a grandes aborrecimentos e decepções. A vontade facultativa é aquela que corresponde ao nosso entendimento e opera quando a pomos em prática, consciente e inteligentemente. Exige esforço, decisão e até mesmo sacrifício, obrigando o homem a despertar da indolência, da inatividade, a dedicar-se a toda espécie de empreendimentos e à solução de problemas diversos. Quase todas as vitórias, os grandes triunfos, os êxitos duradouros se devem à vontade disciplinada. Por meio dela, persistimos, resistimos, lutamos e nos sacrificamos mais. Muitos dos nossos triunfos se realizaram porque resolvemos resistir a persistir na luta até a vitória. A vontade facultativa pode ser estimulada desde que adotemos as seguintes regras. A. Ser previdente. Propor-se a realização de determinados planos no intuito de conseguir resultados específicos. B. Firmar-se na decisão de melhorar-se e superar-se. C. Exigir mais da nossa capacidade, aptidões e atividades, cumprindo todas as obrigações com o máximo de entusiasmo e energia.
das nossas obras, comparamos a vontade com uma ponte capaz de nos permitir alcançar o lado onde se encontra o que desejamos obter. Realmente, quase tudo quanto desejamos se encontra no futuro ou oferece inúmeras dificuldades para ser alcançado. Por meio dessa ponte, ou seja, da vontade forte, é que conseguiremos atingir o outro lado, onde se encontra o que ambicionamos. Para alcançar esse outro lado, entretanto, precisamos construir, criar ou realizar os meios adequados. Quando nos propomos a qualquer coisa em cuja realização a vontade desempenha um papel saliente, necessitamos criar condições favoráveis e encontrar recursos que permitam alcançar os fins desejados. Tais fatores exigem muita tenacidade, tempo e esforço para serem conseguidos. Quando uma pessoa persiste em reunir todos os elementos e prossegue a obra iniciada, sua vontade se mantém ativa. Se, entretanto, o esforço construtivo é interrompido, a decisão se enfraquece e gradativamente se paralisa até perder toda eficiência. Em última análise, a vontade significa atividade para alcançar-se qualquer desejo a realizar-se. De certo, não é fácil obter o que se deseja, e isto obriga o homem a estudar, descobrir o meio adequado, capaz de lhe permitir levar a efeito o que tem em vista. Para construir uma ponte capaz de levar-nos à conquista do que ambicionamos, podemos adotar as seguintes regras. A. Definindo e estudando cuidadosamente o objeto da nossa ambição. B. Certificando depois do que está firmemente disposto à luta para conseguir tal objeto. C. Não construir muitas pontes de uma só vez, realizando primeiro um plano, depois outro, dando sempre preferência aos mais importantes. D. Persistindo sempre, sem desfalecimento e com inabalável decisão de transpor os obstáculos e as dificuldades que surgirem. Ser superior a essas dificuldades e a esses obstáculos. Todo homem tem grandes ambições, grandes projetos que quase sempre formam em sua mente um conjunto complexo e confuso. Em certos dias tem mais propensão para desejos do que em outros. Hoje se propõe realizar qualquer coisa para o futuro, mas amanhã a esqueceu. No momento de entusiasmo, toma uma resolução, mas logo depois a substitui por outra que considera mais promissora e atraente, a qual logo depois ficará também relegada ao esquecimento. Uma grande parte da vida da maioria dos indivíduos é passada a arquitetar sonhos e a fazer castelos para o futuro. É fora de dúvida que isto, entretanto, nada resolve, pois para construir e realizar qualquer coisa, a pessoa tem que começar pela parte prática, pelo que mais convém às suas necessidades e realidades presentes. Uma resolução não passa de simples projeto, enquanto não for levada a efeito. Uma pessoa que tem muitas ambições e acumula em sua mente muitos projetos está perdendo um tempo precioso, arquitetando ilusões. Nunca passará além do desejo, bem como nunca conseguirá construir a sua ponte. Isto é, nunca poderá mobilizar a sua vontade para chegar ao ponto ambicionado. Podemos evitar a profusão de ambições e propósitos desordenados se adotarmos determinadas regras. A. Adquirindo o hábito de querer primeiro aquilo que for mais prático. B. Nunca desperdiçando a imaginação em coisas fúteis, inconsistentes e sem importância. C. Fazendo um firme propósito de conseguir aquilo que estiver mesmo disposto a realizar. A vontade que atua realmente com resultados práticos é a que tem início no presente. Assim, quem deseja conquistar o êxito deve dar novo alento à sua vontade, começar logo seu projeto, a sua ambição, mesmo que seja em proporção modesta. Uma vez iniciado esse propósito, persistir no esforço, prosseguir no caminho iniciado
Então, irá constatando como a sua confiança para levar até o fim a obra iniciada vai aumentando de intensidade. Um homem pode dar mais impulso e iniciativa à sua vontade se observa o seguinte: A. Estudar em primeiro lugar os prós e os contras do que pretende. Depois, lançar a luta valentemente. B. Se, por acaso, no início, o aparente fracasso se apresentar, não deve ficar amedrontado. Antes, pelo contrário, deve contar com os obstáculos nesse período. C. Nunca se esquecer de que o tempo é um grande fator em todos os empreendimentos humanos. Assim, não deve se impacientar, nem se desesperar pelo fato das coisas não se realizarem tão depressa quanto desejaria que se realizassem. Se persistir, o êxito será alcançado. Definimos ainda a vontade como a capacidade de ação, de que uma pessoa dispõe para impor-se a si mesmo um esforço em qualquer direção de atividade. Para que essa força não atue cegamente, devemos adotar determinadas normas de ação. Logicamente, uma pessoa sem vontade não poderá chegar a parte alguma. É certo, igualmente, que deve saber como utilizar essa força. Então, terá que basear-se em 4 princípios fundamentais. A. A vontade só vale como força dirigida inteligentemente. B. A vontade deve ser dirigida sempre em forma contínua, nunca a saltos. C. A vontade deve ser aplicada sempre a um trabalho definido e útil. D. A vontade não deve exercer-se em oposição com o nosso dever. Analisemos. A vontade como força dirigida inteligentemente. Muitas pessoas, dispondo de grande capacidade de trabalho, por mais esforços que façam, nunca chegam a realizar coisa alguma na vida. Isso tem sua origem no fato de que essas pessoas faltou um objetivo determinado, ou seja, um plano para alcançar uma determinada meta previamente estabelecida. É necessário enfocar-se à vontade até um ponto claramente entrevisto. Tal plano deve ser cuidadosamente analisado e, uma vez estabelecido, deve-se para ele dirigir a vontade, de maneira a não dispensar energias. A vontade deve ser dirigida sempre em forma contínua, nunca a saltos. Uma das chaves para se chegar a resultados compensadores no campo das realizações consiste em não se atrasar nem se antecipar o esforço. De nada adianta forçar-se a máquina durante alguns dias para declinar depois e, em seguida, fazer com que ela renda o máximo. Nessas condições, acusando uma vontade de ação descontínua, o trabalho resultante de um esforço mal aplicado resultará em perda de energia, necessitando, portanto, de unidade e harmonia. Ninguém que viva a saltos, ou seja, por impulsos, pode realizar qualquer coisa de valor. E o que é pior, são pessoas a quem não se pode confiar tarefa alguma, que exija perseverança, uniformidade, equilíbrio, nem muito alto nem muito baixo, mas desenvolver sempre e apenas a energia necessária para a ação a ser realizada. Se o indivíduo desenvolve uma ação de vontade abaixo do que necessita, desperdiça uma força que poderia ser aproveitada depois. Se cai no oposto, por excesso de otimismo, de superconfiança, corre o risco de cair de muito alto, para ter que começar tudo de novo. A vontade deve ser aplicada a um trabalho definido e útil. Entretanto, não basta dirigir-se à vontade até um objetivo previamente designado e de acordo com um plano. É igualmente necessário que a obra encerre alguma utilidade. Sendo a vontade uma energia derivada da vitalidade total do indivíduo, é de grande importância que seja empregada naquilo que mais convenha ao seu desenvolvimento, no momento em que a utiliza. A vontade não deve exercer-se em uma oposição com o dever. Todos, de certo modo, possuímos uma consciência
daquilo que chamamos dever, pois toda ação de vontade deve exercer-se em relação direta com o dever, deve estar em função com o que consideramos nosso dever. São duas forças que não podem agir antagonicamente ou separadamente. Como educar a vontade para que possamos utilizar essa força conscientemente? Como adquirir a força de vontade, a vontade forte que leva o homem a levar de vencida todos os obstáculos? Como conseguir o domínio dessa faculdade que leva o indivíduo à conquista do êxito? O primeiro passo para a conquista dessa faculdade, capaz de modificar as circunstâncias, consiste em o indivíduo estabelecer firmemente a resolução de vencer os hábitos de vontade fraca e substituí-los por novos hábitos de vontade forte. Todos somos, mais ou menos, escravos do hábito. Sabemos que o hábito é uma segunda natureza, causando-nos, muitas vezes, impulsos mais fortes do que os da nossa natureza ordinária. Assim, para desenvolver a vontade forte, deve a pessoa cultivar hábitos novos. Em primeiro lugar, deve a pessoa esforçar-se por alcançar domínio sobre os seus instrumentos de expressão física. Procurar desenvolver a vontade nas linhas da confiança em si mesmo, da segurança, da coragem, dominando os músculos pelos quais as manifestações ou expressões físicas desse sentimento se mostram. Assim, deve manter o olhar firme, o rosto sereno, ombros levantados, a face erguida, o andar firme. Deve forçar sempre tais formas de expressão, até que elas constituam um hábito. Em segundo lugar, deve aprender a concentrar-se, ou seja, focalizar a vontade sobre algum objeto desejado, como treino. Escolher uma coisa por objeto e focalizar nele a atenção, concentrar-se nele, esforçar-se por manter firme a atenção, pois a vontade está sempre mais pronta a se desviar do objeto do que a se concentrar nele. Nunca é demais repetir o fato de que para se adquirir um hábito de vontade, é necessário repetir sempre o esforço da vontade ao longo das linhas do hábito. Todas as vezes que uma coisa for feita com facilidade, deve ser repetida, pois o hábito se tornará assim mais firmemente estabelecido. O que é preciso é exercício e prática. A maior luta é no princípio da prática ou formação de um novo hábito de vontade. Todas as forças da pessoa devem ser empregadas nesse sentido, mas ganha a primeira batalha. Passa a sustentar uma luta moderada que aos poucos irá se tornando mais leve, até ser completamente vencida. Uma advertência: desde que a vontade adquire um hábito, é preciso evitar cometer uma só falta, pois se isto acontecer, terá que voltar ao princípio. É necessário fixar o hábito por todos os meios possíveis. Quando este hábito se torna firmemente impresso na mente, torna-se como que natural e assim mais fácil de ser levado avante. Quem procura educar a vontade deve refletir bem antes de dar um passo definitivo. Depois, deve assegurar-se de que está no caminho certo. Então, prosseguir. Examinar bem uma coisa antes de se lançar nela. Usar sempre o cérebro, a razão, o juízo. Isto significa ainda domínio das emoções e das paixões. Guardar-se de ser influenciado por outros e agir sempre conforme os seus desejos. Aprender a moderar, restringir, reprimir os seus estados emocionais. Um outro ponto que deve ser novamente focalizado é o que se refere ao fato da pessoa se esforçar por fazer coisas desagradáveis. Isto fortificará poderosamente a sua vontade. Quando o homem aprende a dominar-se, isto é, dominar os seus próprios sentimentos, se faz capaz de dominar o mundo exterior. Antes disso, nunca. Todos os que alcançaram o êxito, em quase todos os casos, foram indivíduos que educaram a sua vontade, de tal modo que pode executar uma tarefa difícil ou desagradável com pouco esforço. Tais homens adquiriram o hábito de vontade. Quando a pessoa aprende a dizer sim ou não a si mesma, sabe também dizer sim ou não a outros com maior força.
É necessário, pois, cultivar a fixidez de propósitos, aprender a antever um objeto e a desejá-lo ardentemente. Depois, fixar nesse objeto a sua vontade. Por fim, dirigir-se para ele em linha reta. Não importa, porém, que se desvie dessa linha reta por circunstâncias não previstas, nem quanto tempo pode enganar-se. O certo é que se deve trazer na mente o que se procura, se está certo de alcançar. O homem fraco, passivo, manifesta pouca vontade e não realiza nada na vida. O fato de você procurar uma obra como esta lhe confere antecipadamente um título de lutador. Quer progredir, quer alcançar, quer conquistar o êxito. E, naturalmente, agindo dessa maneira, lutando, estudando, praticando normas de comportamento que facilitam, você chegará ao êxito. Você é mais forte do que pensa.